Olá, professores de Ciências Humanas, sejam bem-vindos. Giovana, PCNP de História. Nos cabe inicialmente explicar qual é a proposta de desenvolvimento da TPC, pela qual a diretoria é responsável nessa semana, dada a emergência, de se discutir, trazer para a pauta a questão do novo ensino médio. Claro que temos públicos distintos assistindo. E até um convite para que vocês se abram a outras possibilidades que foram disponibilizadas no site da Diretoria de Ensino. Nós temos professores que acompanham essa discussão, uma discussão que foi iniciada em 2017, lógico, com o advento da 13.415, que traz essas alterações para o ensino médio, mas que se fortalecem, a partir da discussão da BNCC, lá em 2019, e se concretiza em 2021 com a instituição do aprofundamento curricular dos itinerários formativos, enfim, o novo ensino médio. Muitos professores não participaram dessa discussão e aqui fica o convite para que vocês se apropriem um pouquinho dessa arquitetura, dessa implementação dos itinerários formativos do novo ensino médio. Sempre é interessante que professores, às vezes, que não pegaram os itinerários, mas em que dado momento desse percurso escolar, da sua vida, profissional, podem vir a pegar, está também se apropriando desses conceitos, dessa formatação do novo ensino médio. Claro que para o professor que, porventura, já tivesse apropriado ou tiver interesse numa outra discussão, também está disponibilizado uma outra temática de ATPC que pode ser acompanhada. Lembrando que a TPC-DE, aquele professor que cumpre a TPC-DE, ele vai participar apenas de uma, porque segue aquele cronograma instituído, no qual se tem ações da EFAP e na semana A, ação da escola. Então, tendo clareza desse aspecto, que vai ser até ressaltado via circular, explicando a disponibilização desses vídeos, a gente está aqui para discutir um pouquinho alguns assuntos já conhecidos, mas também para fortalecer um pouco o entendimento do trabalho utilizando os mapas, material que foi disponibilizado pela Secretaria nesse desenho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, colocar durante a tela. Esse especificamente é o de Ciências Humanas, que é superar desafios de humanas. E temos mais 9 impressos relacionados a outros itinerários formativos. Então, dando continuidade, é muito importante que se tenha entendimento que nessa formatação do novo ensino médio, todas as áreas de conhecimento estão inclusas, nenhuma foi excluída e são componentes obrigatórios. Nas áreas de linguagem, de matemática, ciências da natureza, ciências humanas, nós temos a parte da formação geral básica, que tem a estrutura organizativa nos moldes que nós conhecemos normalmente. Mas, pensando no desenvolvimento de competências gerais e nas possibilidades de aprofundamento, é que trazemos essa discussão hoje. O desenho, visualmente, às vezes é mais fácil ter entendimento disso, que nessa ampliação da carga horária do ensino médio, nós vamos ter uma parte relacionada à formação geral básica. Então, temos aqui essa parte vinculada à formação geral básica, que encontraremos na primeira série, na segunda série e com gradativamente o novo ensino médio acontecendo e atingindo todas as séries do ensino médio, se concretiza a partir do ano que vem na terceira série do ensino médio. Nosso foco hoje está trazendo a discussão para a segunda série do ensino médio, que sofre o impacto realmente dessa mudança e traz esse caráter inédito, que é o aprofundamento curricular e a utilização dos itinerários formativos, dentro de toda a sua complexidade, porque vejam que pela leitura da Resolução 97 de 2021, nós vamos
nós teremos vários cenários construídos. Cenários construídos pensando no diurno, cenários construídos pensando no ensino noturno, vinculado à EJA, integrado à Novotec Expresso. Então, são condicionantes e variáveis extremas, né? O nosso foco é estar discutindo aqui essa situação mais comum, que é o itinerário sendo pensado na segunda série do ensino médio, período diurno, dentro de um desenho que também é colocado no noturno, na EJA, mas dentro, às vezes, de um contraturno, de um processo de expansão, e hoje eu nem trago o mérito da discussão da expansão. Nosso foco realmente é trabalhar o aprofundamento curricular e o mapa. Então, nós temos na segunda série do ensino médio esse aprofundamento aqui demonstrado em cinza, que são os itinerários formativos distribuídos em 450 horas, e fazendo parte desse itinerário formativo, temos 150 horas nos componentes do Inova Educação e, propriamente, 300 horas voltadas ao aprofundamento curricular. Distribuindo isso em carga horária semanal, nós temos 5 aulas dedicadas ao Inova, no itinerário formativo, e 10 aulas vinculadas ao aprofundamento curricular. Quando do início da discussão dos itinerários formativos, que se consolidou e foi construída lá no segundo semestre, principalmente de 2020, onde havia consultas, onde houve processos em ATPCs, em que vocês foram convidados a pensar num processo de construção, mediante o contexto escolar, a realidade escolar, de um aprofundamento curricular, nós tivemos a concepção formulada pela SEDUC de 10 itinerários formativos. Nesse momento, então, foi colocada para a escola a opção, né, de distribuir seus itinerários, pensar seus itinerários, dialogar com seus alunos de forma a trazer esses 10 itinerários formativos, esses 10 aprofundamentos, né, alguns vinculados especificamente à área de conhecimento e outros integrados, para que, dentre essas possibilidades, o aluno frequentasse determinado aprofundamento. Também houve, pela resolução 97 de 2021, a oferta de mais um itinerário, e esse vocês não têm impresso, tá? Que é um itinerário da área de Ciências Humanas, intitulado Liderança e Cidadania. Mediante a oferta para os alunos, o estudo da escola para essa oferta, apenas 2 escolas da nossa jurisdição escolheram esse itinerário, e o material foi fornecido para essas escolas de forma digital. Vai ser disponibilizado para todos, mas ainda está no processo de revisão, para que todos se apropriem, para que todos possam trabalhar e pensar na possibilidade de estabelecer esse aprofundamento curricular em momentos posteriores. Nesse desenho, então, nós temos para a área de Ciências Humanas e Linguagens o itinerário Cultura e Movimento, Ciência da Natureza e Matemática, meu papel no desenvolvimento sustentável, área de Matemática e Ciências Humanas, trabalhando com matemática, quem divide multiplica, Linguagens e Ciências da Natureza, Corpo, Saúde e Linguagens, enfim, todo esse rol que vocês já conhecem, né? E receberam esses materiais impressos, vocês têm esses cadernos que se transformaram num subsídio para as aulas dos professores, e as escolas receberam esses 10 mapas. Nessa sequência, a gente tem que ter o entendimento. A escola fez a opção
junto a um estudo realizado com professores, alunos, enfim, esse perfil, selecionando algumas opções de aprofundamento curricular. Existia a obrigatoriedade de que os aprofundamentos escolhidos atendessem a todas as áreas. Nenhuma área de conhecimento poderia ficar excluída nesse processo, independente da quantia de salas, né, que a escola atende, quantia de classes de segunda série do ensino médio. Então, a primeira determinação foi a de que todas as áreas de conhecimento fossem contempladas na escolha da escola. E cada itinerário, cada aprofundamento, ele foi dividido em unidades curriculares. É como se fosse uma ação progressiva. Eu tenho foco num aprofundamento específico de ciências humanas, por exemplo. Eu distribuo isso semestralmente, né? Semestralmente, em forma de unidades curriculares, sendo que 2 são desenvolvidas agora, nesse ano de 2022, na segunda série do ensino médio. Então, vocês têm em mãos o desenvolvimento da unidade curricular 1 e, em continuidade, no segundo semestre, vocês receberão a unidade curricular 2, sendo que, obrigatoriamente, essa atribuição foi antecipada. O processo de atribuição da unidade curricular 1 aconteceu para ser desenvolvida no primeiro semestre e o professor já teve também atribuída a unidade curricular 2, que acontece no segundo semestre. No desenvolvimento, na apropriação desse processo, quando todo o ensino médio será contemplado lá em 2023, a terceira série do ensino médio entra com 4 unidades curriculares, que nós já transformamos em sigla o C. Então, possivelmente, vocês escutam muito essa terminologia, né? Um C1, um C2, e tenhamos, então, entendimento que, nesse momento, segunda série, 2022, o que está acontecendo na escola é o desenvolvimento da unidade curricular 1. A partir do segundo semestre, professores receberão material, já estão atribuídas as aulas para desenvolvimento da UC2. Então, esse é um outro quadro que demonstra essa configuração, como que isso se desenvolve em 2022 e como isso transcorrerá em 2023, quando os alunos estiverem na terceira série do ensino médio. Essa unidade curricular, então, vocês recebem esse mapa, vocês tiveram o processo atribuído. O aprofundamento escolhido, pois, foi de ciências humanas, tá? Superar desafios humanos. O professor, mediante o processo de atribuição, e o diretor já tendo em mãos a matriz, né? Ele distribuiu essa unidade curricular de forma que 4 ou 5, tudo depende do aprofundamento escolhido, tivesse vários componentes curriculares envolvidos de acordo com a sua temática, tá? Então, lá no início eu mostrei quantas aulas são do aprofundamento curricular na segunda série do ensino médio. 10 aulas. Isso foi transformado em uma matriz, foi proposto esse aprofundamento. Essa matriz desmembrava em 5 componentes curriculares, 5 componentes curriculares que foram atribuídos e que se transfiguram daí em 2 aulas, se transformam em 2 aulas para cada componente curricular, de acordo com a atribuição.
Tornando mais explícita e usando um exemplo da UC do solo ao território expandido aos horizontes, um exemplo fictício, então, criado para essa unidade curricular que integra ciências da natureza e ciências humanas, eu tenho a UC escolhida, que é do solo ao território. Essa UC se desmembra em 5 componentes curriculares. Então, temos aqui transformação da matéria, transformações do solo, aspectos socioculturais da alimentação, estudos do solo à célula. São 10 aulas previstas semanais para o desenvolvimento desse aprofundamento curricular. Para cada um desses componentes, 2 aulas. Tornando mais clara ainda essa atribuição, ela foi determinada por uma matriz que observava a habilitação prioritária e as habilitações ou qualificações alternativas. Então, no momento da atribuição, o diretor da sua escola tinha essa matriz, por exemplo, a matriz 21, para o período diurno, da UC, Superar Desafios de Humanas, no mundo tudo está interligado, e essa divisão de componente pensando nessas temáticas: ciência, tecnologia e ética, as transformações do espaço geográfico e sociedade, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, cultura e sociedade, oficina de produção textual e oralidade. No ato da atribuição, o professor, o diretor se debruçaram sobre essa matriz, respeitando nessa atribuição a licenciatura prioritária. Inicialmente, então, ciência, tecnologia e ética, preferencialmente, seria atribuída para o professor de filosofia. As narrativas históricas, preferencialmente para o professor de história, as transformações do espaço geográfico, preferencialmente para o espaço geográfico. Mas vocês sabem que isso às vezes é um quebra-cabeça, principalmente quando você tem que conectar essa UC1 à atribuição da UC2, e daí tem uma matriz diferenciada, né? Então, quais licenciaturas que vão aparecer na matriz da UC2 que eu já tenho que atribuir para esse professor? E garantir sua jornada, lógico. Esse processo é natural e é conhecido por vocês. Havia, então, a possibilidade também das licenciaturas, habilitações, qualificações alternativas. Não sendo possível atribuir, então, ciência, tecnologia e ética ao professor de filosofia, esse componente seria atribuído ao professor de sociologia ou história especificamente. Então, são dadas 3 opções para esse componente. Prioritariamente o de filosofia, não sendo possível sociologia ou história, e mais nada. Tá? Esse é o quadro, como ele se configura nesse momento de atribuição. E com esse olhar ainda no porvir, né? Aquilo que vai se desenhar na escola no segundo semestre, pensando já na UC2, que vem antecipada, lógico, as escolas já tinham em mãos toda essa matriz para pensar também no futuro e nessa atribuição que foi realizada para o professor para o segundo semestre. É muito importante a gente se respaldar, né, e ter conhecimento daquilo que embasa, daquilo que fortalece, daquilo que delineou esse processo. Ele não surge espontaneamente, uma decisão, eu vou mudar o ensino médio, vou transformar em novo ensino médio, vou trazer o aprofundamento curricular, vou trazer os itinerários formativos, né? Isso começa a se configurar, então, com a Lei 13.415, lá de 2017, que propõe essa reformulação, esse repensar no ensino médio, e ele é referenciado também, fortalecido pela Portaria 1432, de dezembro de 2018. E daí já começa a delinear, já começa a construir
esse perfil do novo ensino médio, trazendo, lógico, na parte da formação geral básica, essa homologação, essa estruturação que a BNCC traz, essa Base Nacional Comum, e também essa premissa de itinerários formativos que trazem esse sentido de aprofundamento da formação geral básica, dando ao aluno a possibilidade de vincular aquilo que ele está recebendo da escola em termos de conhecimento ao projeto de vida dele. Ou até mesmo não tendo um projeto de vida, começar a construí-lo em cima do conhecimento aprofundado que é viabilizado por esses itinerários formativos. E sempre seguindo esses 4 eixos estruturantes que vocês vão achar normalmente no material, que são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, para pensar nos conteúdos, nas competências, nas habilidades a serem desenvolvidas, no foco daquilo que vai ser priorizado na parte da formação geral básica, se traz, né, esses processos de eixos estruturantes. Então, nós temos todo esse respaldo, que é até enfatizado e disponibilizado no site do novo ensino médio, que foi construído pela SEDUC. Lá vocês têm todo um suporte vinculado à legislação, discussões, fale conosco, palestra, enfim, tem toda uma série de discussões que ao professor que está iniciando esse processo, quer se aprofundar nesse processo, é muito interessante estar fazendo um percurso, né, pelos sites para realmente ter entendimento de como isso tudo está sendo posto na rede a partir de 2022. O professor, então, tem que ter um entendimento de que todo esse material e todos esses critérios seguidos para a construção desse material, o recorte que foi pensado tanto pela equipe de Ciências Humanas como do Instituto Reúna, eles partem de um contexto que também faz parte lá da formação geral básica. Não é uma coisa separada, em que formação geral básica dá foco a determinadas competências e a parte do aprofundamento vai delimitar outro campo de estudo. A ideia realmente é aprofundamento, é justamente essa concepção, essa premissa que é seguida no papel de pensar, no papel de construir esses aprofundamentos curriculares. E quando a gente fala também da questão do eixo integrador, a gente tem que ver que já também faz parte da concepção da formação geral básica. Eu trouxe 2 recortes aqui para vocês, para que vocês percebam que quando a gente fala de eixo integrador, até o desenho, até a mobilização da produção desses materiais tem foco numa competência, por exemplo, no ensino médio, que pensa na área e não só no componente curricular pelo qual somos responsáveis. Então, nós temos aqui no desenho, eu fiz um recorte das habilidades essenciais do 6º ano. Poderia ser do 7º, do 8º, do 9º, enfim, perfil, anos finais, ensino fundamental. Quando eu vou resgatar, então, quando eu vou pesquisar quais são as habilidades essenciais, eu sempre vou encontrar nessa organização, nessa estrutura de unidades temáticas, habilidades e objetos de conhecimento, que é comum também ao ensino médio, mas quando eu me reporto às habilidades citadas, vocês podem verificar que são habilidades vinculadas ao ensino fundamental, história. É vinculado ao nosso componente curricular. Vocês vão encontrar isso em geografia, vocês vão encontrar isso em matemática, vocês vão encontrar isso em arte, língua portuguesa. É o vínculo direto às habilidades que eu vou trabalhar, então,
no 6º ano do ensino fundamental, vinculadas ao meu componente curricular. Ao fazer essa mesma pesquisa no ensino médio, vocês já vão perceber um caráter diferenciado no que se refere às habilidades. Vocês vão encontrar esse caráter de ensino médio, da 1ª à 3ª série do ensino médio, área Ciências Humanas e Sociais. Tá? Isso quer dizer, então, que eu não tenho habilidades próprias do meu componente curricular? Eu trabalho unicamente com habilidades de área? Não, na verdade, o ponto de partida é uma habilidade da área, e daí, através dos objetos de conhecimento, é que eu trago as habilidades próprias do meu componente curricular. Então, existe uma relação dialógica. É apresentada a habilidade da área de humanas, né? Aqui eu trouxe o exemplo da 1ª série do ensino médio, é apresentada para a parte da formação geral básica, essa habilidade de humanas, e daí nós 4 componentes da área de humanas, filosofia, sociologia, geografia e história, temos os objetos de conhecimento específicos voltados para o desenvolvimento dessa habilidade geral. Tá? É daí que a parte específica do nosso componente curricular é posta, só que de forma dialógica com todos os componentes da área. Nesse desenho, então, nós temos, para um entendimento melhor, eu trouxe o exemplo dessa UC, que é Superar Desafios de Humanas, e o indicativo no mapa, né, de como isso se divide. Então, nós temos componente 1, Ciência, Tecnologia e Ética, componente 2, componente 3, 4 e 5, e todos divididos em atividades. 5 atividades para cada componente. Coincidência? Não, intencional, já que nós temos um eixo integrador e uma sequência que entenderemos melhor. Então, nós já sabemos que houve lá um processo de atribuição no começo do ano. Para o componente 1, diretor X conseguiu atribuir para o professor João filosofia. Então, temos aqui no componente 1, o João, de filosofia. No componente 2, o Tati, geografia. No componente 3, a Carmen pegou história. No componente 4, não tinha professor de sociologia a quem atribuir, que seria o prioritário. Então, foi atribuído para o Ricardo, de história, que era uma possibilidade alternativa de licenciatura qualificação. E o componente 5, língua portuguesa. Vejam que a prioritária é língua portuguesa, com a possibilidade alternativa de atribuir para a língua inglesa, língua espanhola ou sociologia. Depois eu quero aprofundar mais um pouquinho nessa situação. Por que um professor de língua portuguesa nesse itinerário? Nós temos esse quadro integrador, então. E em todos os momentos vocês vão ser convidados, durante a leitura do mapa, desse material que foi construído para o professor, a estar observando essa integração que acontece no transcorrer das atividades. Então, nós temos aqui o comum a todos os mapas disponibilizados, esse quadro integrador, que traz, então, para a gente os componentes curriculares e atividade integrada 1, 2, 3, 4 e 5, coincidindo com o que nós temos aqui distribuído. Todos os componentes com 5 atividades. Nós temos esse ponto de encontro, então. Se a premissa, já que nós temos até na definição das habilidades, parte das habilidades da área, para o desenvolvimento desse aprofundamento curricular, nós temos
Na atividade 1, que o professor João, a professora X, o professor tal, já até esqueci os nomes, tinha Carmen, Ricardo, que eu tinha citado, todos estão com essas aulas atribuídas, todos têm 2 aulas semanais e todos no uso do seu material vão lá no componente que lhe foi atribuído e, de forma concomitante, estão desenvolvendo a atividade 1, que é a atividade integrada 1. E essa atividade 1, que o professor X, o professor Y, o professor Z estão desenvolvendo, cada um no seu componente curricular, elas dialogam, elas são um suporte uma para a outra. Por isso, até a concepção dessa TPI que foi ofertada, né, e lá na 133, que foi mostrado o desenho, se mostra como um momento em que esses 5 professores que têm esses 5 componentes atribuídos podem estar criando uma relação de diálogo, de reflexão, de compreensão, para realmente entender essa atividade como integrada. Então, nesse momento que estamos vivendo, já transcorrido no início do ano, mas faz de conta que tudo começou agora, professor X, Y, Z, cada um no seu componente, tá? Então, componente aqui, componente aqui, componente aqui, componente aqui, cada um no seu componente está trabalhando ao mesmo tempo a atividade 1, com a sequência já demonstrada, semana 1, semana 2, 2 aulas, 3 aulas, toda essa lógica sendo construída nesse mapa para que seja desenvolvida no primeiro semestre. Então, nós temos esse quadro que é comum e aquilo que eu citei. Os eixos estruturantes de cada etapa das atividades são indicados com o uso desse ícone. Então, vocês vão encontrar em vários momentos esse ícone ao longo da leitura desse material, perfazendo, direcionando, dando destaque a determinado eixo estruturante. Pode ser investigação científica, mediação, intervenção sociocultural, enfim. Esse modelo vocês vão encontrar, incluindo a competência e habilidade da formação geral básica a ser aprofundada. Lembrando, formação geral básica trabalha com essa habilidade e há o aprofundamento no desenvolvimento da UC1. As atividades, então, elas são apresentadas sempre de forma comum a todos os mapas, trazendo a semana e a quantia de aulas a serem utilizadas, e uma sequência de construção que sempre traz um momento de introdução, e nessa introdução sempre se é respeitada a questão da contextualização, da sensibilização, do levantamento de conhecimentos prévios desse aluno sobre a temática a ser desenvolvida. Há semanas que se dedicam ao desenvolvimento da temática e, por fim, a sistematização, o fechamento, uma proposta de avaliação. Então, em todo momento, durante o desenvolvimento, vocês irão encontrar esse quadro, mostrando a integração possível dentro desse mapa, tá? Então, traz aqui. Traz esse mapa, tem 5 componentes curriculares e onde que eu encontro uma integração. Às vezes tem mais destaque num componente, às vezes está de forma mais implícita em outra, mas existe essa integração e ela é demonstrada, que é um facilitador até no momento de desenvolvimento da TPI, dessa relação dialógica que é construída por vocês que tiveram esse aprofundamento atribuído. Na sistematização, no encerramento, sempre se considera também uma proposta de avaliação. Lógico que o professor tem determinada autonomia, mas existe essa proposta de avaliação que o professor pode realizar, pode considerar para sistematização, para ver se os alunos realmente se apropriaram desse conhecimento proposto nesse aprofundamento curricular. E
Daí a gente se questiona, tá, eu recebi isso, esse mapa, eu entendo isso como uma receita, ou eu tenho uma oportunidade de autoria e criação dentro dessa concepção de desenvolvimento do aprofundamento curricular. Entendamos, professores, que nós temos uma ementa, nós temos uma habilidade, e quando nós definimos uma habilidade, uma competência, nós temos um objetivo. É isso que se propõe até quando a gente fala de avaliação. O que eu quero verificar na avaliação? Se o aluno se apropriou daquela habilidade, se ele desenvolveu de forma adequada aquela habilidade. Aqui, então, nós temos uma proposta, mas que o professor, às vezes, ele tem um espaço, né, um espaço que é dado pela experiência, pela formação, de atuação e de interferência nesse material. Por que não tem material do aluno? Porque já partiu dessa premissa de que o professor tem um espaço interventivo. Então, não dá para criar uma receita e falar para uma rede que é gigantesca, não sei com quantos municípios, não sei com quantas escolas de ensino médio, mas de certo estamos falando de números grandiosos, né? E com realidades que aqui mesmo, na nossa diretoria, a gente encontra. Né? Nós temos perfis distintos dentro de um mesmo município, nós temos coisas que distinguem de um município ao outro, então são perfis totalmente diferenciados e que às vezes exigem, sim, um processo que cabe ao professor, por conhecer, por vivenciar a realidade local, está fazendo adaptações. Por exemplo, eu tenho um planejamento aqui, utilize tal metodologia ativa, mas eu acho que seria mais interessante utilizar tal. Eu tenho a sugestão de um vídeo, nossa, legal, esse vídeo é ótimo, mas a minha experiência de professora de história, eu vou usar esse vídeo, mas eu tenho um que eu acho que vai também fortalecer esse procedimento didático adotado. Então, são essas possibilidades que a gente gostaria de estar trazendo para vocês. A gente pode sim seguir a rigor o que está sendo proposto, né? Tem qualidade, né? Mas também o professor tem alguns desafios, tem algumas adequações que ele tem que realizar, né? E é esse convite realmente que é feito quando a gente pensa na possibilidade de criação docente mediante a oferta desses itinerários de aprofundamento, né? Vocês vão estar numa relação dialógica com outros professores e vocês estão num processo em que a determinada avaliação formativa é mais interessante do que a sugerida. Eu tenho uma metodologia ativa que é muito mais eficaz do que outra. Eu tenho estratégias de mediação que são diferenciadas, mas, que fique claro, eu tenho esse tema que é definido, eu tenho essa competência a ser desenvolvida e eu tenho esse objetivo concreto a ser desenvolvido. Então, dentro desses limites, o professor tem sim espaço de criação. E, lógico, é a nossa experiência que traz isso. A gente vai linkar com outras coisas, a gente vai encontrar outro espaço de diálogo que são possíveis. Eu tenho uma sugestão de trabalho, às vezes, que ali se propõe uma pesquisa, mas eu quero que isso se concretize através de uma encenação teatral, eu quero que se concretize através de um estudo de HQs, eu quero que se constitua um diálogo em um formato que se transforme num seminário, que se transforme num texto, num artigo, na escrita de um artigo de opinião. Eu tenho vários pressupostos e esses pressupostos estão vinculados àquelas competências e àquelas habilidades que estão disponibilizadas no mapa. Então, nós temos, por exemplo, eu quero usar esse exemplo para que a gente tenha entendimento. Eu peguei a atividade 1, tá? Do componente 3. O componente 3 que traz essa discussão que é desenvolvida no primeiro momento, que eu chamo de movimento de introdução, de sensibilização e levantamento de conhecimentos prévios, para começar a discutir conceitos de cultura
e autoridade. Então, se traz para o professor, esse material é do professor e também tem foco nesse aspecto formativo para o professor. Traz referenciais, traz bibliografias, traz vídeos para a formação do professor construir, né, essa aula e esse espaço de diálogo com os alunos. Então, é trazido o significado da cultura, é trazido o significado da autoridade, mas também proposta várias discussões, várias reflexões com bibliografias que são disponibilizadas ao professor para que ele possa aprofundar a temática. E daí dá um indicativo de como que eu posso gerenciar essa discussão em sala de aula, como que eu posso levar essa discussão para a sala de aula, com a proposta de roda de conversa com perguntas norteadoras, né? Então, nós temos nesse espaço de discussão, ao longo do desenvolvimento, alguns vídeos que são disponibilizados para o aluno. Se esse vídeo, às vezes, não atende uma demanda, eu posso trazer outros exemplos, eu posso trazer reportagens, eu posso trabalhar com outras dinâmicas que, didaticamente, são muito mais salutares e eficazes do que talvez só esse material que está sendo disponibilizado. Então, eu posso incrementar para garantir que realmente o aluno tenha entendimento desse conceito de cultura, de alteridade, etc. Principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento, que prevê que o aluno tenha entendimentos conceituais que são extremamente complexos, que é da questão do etnocentrismo, da xenofobia, do xenocentrismo e da aculturação. Para ter entendimento de cultura, para ao longo do desenvolvimento dessas atividades, o aluno chega ao desenvolvimento dessa habilidade, desse conhecimento, que vai perpassar futuramente, daí vocês verão ao manipular o material sobre a questão de patrimônio cultural, enfim, todas essas questões, o aluno vai trazer, o professor vai trazer esses conceitos que são extremamente complexos e extremamente importantes também, mediante ao que a gente pode verificar que acontece na contemporaneidade, né? Então, nós temos situações aqui em que se solicita que o professor cite exemplos reais e que persistem na nossa sociedade de exemplos de etnocentrismo, xenofobia. Nós temos exemplos diversos. Mas o professor, ao invés de citar, pode, por exemplo, pedir aos alunos que tragam esses exemplos de exclusão, né? Que aparecem na mídia, por exemplo. E já trabalhamos daí com esse gênero que é o de texto jornalístico. Né? Isso pode ser extremamente rico. E na sistematização é proposta essa pesquisa e vivência dos estudantes com uma produção textual do gênero jornalístico. É muito interessante também notar, e a gente tem que se apropriar dessa sequência toda realmente, porque existe correlacionado a atividade que está sendo desenvolvida lá no componente 5, lembra que eu falei que foi que seria atribuída prioritariamente ao professor de língua portuguesa, porque existe um trabalho integrado que visa criar uma atividade final que é intitulada Rede de Jornalismo de Soluções. Então, não dá para se desvincular daquilo que os outros componentes estão fazendo, porque se eu tenho como objetivo realmente aqui que o aluno se aproprie de determinado tipo de gênero, que é o jornalístico, e também, como protagonista, se veja ali naquele papel, né, que é colocado no eixo integrador, que é do aluno se tornar protagonista e tentar encontrar soluções para atuar mediante esses problemas que são colocados, né? Então, a ideia é trazer reflexões a partir dessa temática central e seus desdobramentos e problematizar como interagimos em sociedade, a fim de buscarmos soluções práticas e objetivas
para minimizarmos os impactos dessas interações no tempo presente. Né? Então, ao nos colocar ali em sala de aula, nessa discussão, criar conexões estabelecidas entre cultura como herança cultural, cultura como patrimônio, cultura como identidade, nós vamos problematizar alguns sentidos da identidade. Daí que, ao longo do tempo, a gente vai ver como alguns problemas se reverberam no presente, né? Problemas que trazem esses conceitos que é a proposta de discussão de desenvolvimento dessa atividade. Que o aluno se aproprie do conhecimento de conceito de etnocentrismo, de xenofobia, xenocentrismo e aculturação. É muito importante garantir, então, essa interação e esse sentido de alteridade que é proposto no material. Dessa forma, quando eu falei para vocês em eixo integrador, vocês veem, então, talvez não esteja tão visível para vocês aqui nessa apresentação, mas buscando as competências e habilidades da formação geral básica de cada componente curricular. Então, professor X pegou ciência, tecnologia ética, professor Y pegou cultura e sociedade, professor Z pegou oficina de produção textual e oralidade. Todos vão trabalhar no sentido, né, de desenvolver esse conhecimento para chegar numa culminância em que o aluno, além de conhecer determinado procedimento pesquisador, determinado gênero, que é o jornalístico, ele também exerce seu papel de protagonista, pensando nessa rede possível de soluções. Nesses 45 minutos que temos, lógico que não damos conta de todos os problemas, dúvidas que porventura vocês tenham. Existe também ATPCs da IFAP que são voltadas a essa temática. Isso tudo é passível de aprofundamento, de questionamentos, reflexões. No caso de persistirem dúvidas, estamos à disposição. Coloco meu telefone aqui do núcleo pedagógico, né? Caso queiram entrar em contato, sintam-se à vontade, tragam as suas dúvidas. Realmente é importante que nós tenhamos esse cenário construído, né, de quais são os dificultadores nesse processo para que possamos ajudá-los. Formamos essa rede de colaboração, também tem aqui o e-mail do núcleo pedagógico. Estamos à disposição, se porventura também quiserem vir aqui, estamos abertos a esse atendimento. Temos uma equipe responsável pelo novo ensino médio. Acredito que eles estão mais amadurecidos nessa discussão. Eu posso, mediante algo que eu não sei responder, eu me reporto ao supervisor Hendrick, que é o responsável pelo novo ensino médio. Temos no núcleo pedagógico um por área de conhecimento, que é responsável, a Silvia pela área de linguagens, o Marcelo pela nossa área de humanas, a Simone por matemática e a Bárbara por ciências da natureza. Todos aqui em prol de que as coisas realmente funcionem. Sabemos que é um processo complexo, difícil, é um processo inédito, nós estamos com material, estamos entendendo ainda esse novo ensino médio. Foi um processo conturbado e que aconteceu no momento de pandemia também, né? E precisamos realmente criar esse apoio para que as coisas aconteçam. Existem dificultadores vários, sabemos, temos até aulas que não foram atribuídas ainda. É uma realidade que nós conhecemos, nós não ignoramos, sabemos que é um dificultador, é o maior dificultador que uma escola não ter o professor, mas nessa perspectiva de apoio, de como desenvolver de forma que a coisa não fique desarticulada, de que a coisa fique bem resolvida realmente, podem contar conosco. Então, temos aí o telefone, meu telefone direto, o e-mail de contato e esses responsáveis diretos pelo novo ensino médio.
Existe uma lógica também de ação formativa que já foi apresentada no momento de planejamento, que a secretaria vai priorizar em suas formações 4 temas. Um deles é o novo ensino médio. Nós temos também a recuperação, inova nos anos iniciais, e a PEI, isto a ampliação de escolas que foram inseridas no programa, principalmente na nossa diretoria. E existe uma rotina mensal de convocações em que determinado PCNP, determinado supervisor recebem essa formação, que está acontecendo nessa semana, por sinal. Isso é repassado para os gestores da escola, supervisores, diretores e professores coordenadores, para que realmente haja um alinhamento e um conhecimento maior sobre a temática. Então, uma boa semana para vocês e que tudo transcorra bem. Muito obrigada.